Boa tarde a todos. Hoje é quarta-feira, dia 8 de abril de 2020. Hoje estou começando uma série de vídeos para que possamos aí estar próximos da população, para que possamos aí discutir as políticas públicas do município de Jacareí, né? E aí eu criei uma hashtag chamada Dicas para Pensar Jacareí. O subtítulo: Em defesa das políticas públicas com planejamento. A cidade precisa se planejar para as ações presente e futura para que não se repita erros do passado. Estamos, meu raio-x em relação à cidade, que a cidade cresceu de forma desorganizada e está pronta para explodir a qualquer momento. Porque foram ações que foram feitas lá atrás, sem planejamento, e parece que continua a mesma coisa sem planejamento. A Secretaria de Planejamento da Prefeitura parece que é só para liberar obra, alguma coisa assim. Não é a cabeça pensante como deveria ser, a Secretaria de Planejamento da Prefeitura de Jacareí. Estou fazendo algumas postagens, né? Um exemplo, né? Até numa das postagens eu citei que o prefeito, o administrador público, para mim ele é um zelador, tem que zelar e cuidar da cidade. Nós somos uma cidade cheia de buraco, nós somos uma cidade com mato, nós somos uma cidade suja, até puxa a orelha também da população de sujar a cidade, né? Entulho na cidade, resto de material de construção, móveis velhos, vi vaso sanitário jogado lá próximo ao cemitério do Avareí, que ali aqueles muros do cemitério, o pessoal pensa que ali é depósito de lixo, de entulho. Ontem passei próximo atrás do antigo Campo de Ouvira, lá na frente ali dos prédios ali de residencial ali, um condomínio que tem ali, na esquina em frente, a calçada cheia de entulho, cheia de sujeira. Gente, vamos cuidar da cidade, nós temos que cuidar da cidade, né? E voltando ao nosso assunto, né? Que isso são dicas para pensar, a população precisa pensar, saber que a cidade dela também precisa cuidar. As praças sem manutenção, sem limpeza e sem capina. Praça Júlio Mesquita do Parque Brasil, praça ali perto, uma pracinha pequenininha que tem perto atrás ali do antigo Campo de Ouvira, que é uma pracinha pequenininha também, cheia de mato. Não sei como que está a situação aí das equipes de limpeza e capina no município, né, por causa dessa pandemia. Então, voltando o nosso assunto, né, é que nós estamos aí, né, às vésperas de uma eleição municipal, né. Já quero deixar de antemão que não sou candidato, não estou filiado a partido político nenhum, e eu quero discutir políticas públicas. Antigamente, quando eu estava filiado a um partido político, quando comecei, né, essa militância política, antigamente os partidos se reuniam, tinha as convenções, tinha os planos de governo. Hoje não tem mais nada disso. Hoje é só para ter o filiado, para escolher um candidato a prefeito, a vereador, a deputado, governador e tal. E
os partidos hoje não estão tendo mais aquela preocupação de discutir um planejamento, um projeto, um plano de governo, em conjunto, né? E isso, os partidos políticos perderam essa característica. E hoje está sendo montado muito através de algumas pesquisas e os trabalhos de marqueteiro, né? Que vem resultando o quê? Promessas não cumpridas de prefeitos, né? E a cidade cresce e fica num gargalo, né? Então, eu acho que já está na hora de haver essa mudança, né? E a população poder participar ainda mais das decisões do município. E o prefeito precisa ouvir as pessoas, ouvir tanto as críticas para que possa corrigir os erros e as sugestões para que possa ajudar a administração pública a funcionar. É essa que é o intuito desse trabalho de dicas para pensar Jacareí. Vou dar alguns exemplos, né? Tem prédios do município fechado que precisa passar por uma reforma para que possam ser ocupados, usados, né? Para alguma secretaria, algum departamento, né? E está abandonado na região central do município, né? É discutido também a questão, né? Vem falando-se muito dos hospitais municipais, do Hospital Municipal. E vemos aí, deu o exemplo, né? Da antiga fábrica da Rod, com um espaço grande, uma região que você consegue abranger uma parte da região central do município, da região leste, tem vários bairros, da região norte, né? E um pedaço da região sul, né? Que você consegue abranger ali esse espaço que poderia ser preparado e adequado para um hospital municipal. Com isso, né, de início, o que acontece? Prepara tudo, o espaço, vira um hospital, leva todos os internados da Santa Casa para lá, um curto período, até que a Santa Casa passe por uma reforma, né, precisa passar por uma reforma, ela está necessitando urgentemente por ser um prédio antigo. Reformar lá os quartos, reformar com toda tranquilidade e depois redistribuir os pacientes. Por exemplo, paciente que mora na região oeste, né? Ou uma parte da região central que seria atendido na Santa Casa, né? E os outros iriam continuar no hospital municipal. Iria aumentar o número de leitos, o número de UTI, né? Facilitar o acesso, porque a cidade precisa ter um sistema de descentralização. Você precisa descentralizar algumas ações que ainda está centralizada, e isso acaba acarretando um grande deslocamento das pessoas para a região central da cidade. E a cidade cresceu, né? A cidade cresceu. Então essa é a sugestão, são duas sugestões, uma dos prédios antigos que precisam ser ocupados, né? Para não ficar deteriorando no tempo, e agora usar algum espaço para que se faça, né, que daí você não precisa construir o prédio está pronto, você só precisa adequar o prédio para a instalação do Hospital Municipal. Bom, um outro ponto, que daí é muito relacionado à Secretaria de Planejamento, no que diz respeito à cabeça pensante, né? Aí até algumas
uns pontos de interrogação, né? Se existe projeto, se ela autoriza projeto para o poder, para as pessoas particulares, por que não projeta o que diz respeito às questões públicas? Por exemplo, as Avenida São Jorge, que pega o Pitoresco ao Cidade de Salvador. Eles não pensaram a quantidade de gente que tem lá. Não pensaram em deixar espaço para duplicar aquela via de acesso aos bairros. Não, deixaram construir condomínio uma área que você não consegue mais duplicar. Um outro ponto, aí já eu pego um pessoal mais antigo, né? A Avenida Malquiaça, de uma das principais acessos de ligação do centro da cidade com a rodovia Presidente Dutra. Não consegue duplicar, né? Não consegue duplicar. Porque deixaram construir no máximo ali as obras que foram feitas, os galpões, tudo que tem ali. Prédio agora em construção que vai sair, né? Então é falta de planejamento, né? Vou pegar um outro exemplo, né? Vinda Pensilvânia, no final tem a rotatória que você vai para Heineken e tal, ou para Padre Eugênio. Em frente liberaram um condomínio chamado Bosque dos Manacás. Tinha um projeto na prefeitura, não lembro qual era o prefeito, que iria fazer uma avenida de ligação até ali próximo ao antigo boliche, na Santa Cruz dos Lázaros, né, para desafogar aquele trecho, aquele pedaço ali do São João, da Ponte São João, antiga Ponte de Elvira e tal, né? Aquele trecho iria ser desafogado. Infelizmente, autorizaram aí o condomínio. Então ficam criando gargalos, né? E toda obra viária que for a partir de agora, o custo é 3 vezes mais caro, porque você tem que desapropriar um pedaço ou do condomínio, loteamento, seja o que for, né? Ou alguns pontos comerciais, né? Então vai encarecer a obra. Um outro gargalo que fizeram, né? Tinha uma ideia de uma ponte logo atrás, o depósito do SAI, ali no Jardim Liberdade, e só estavam esperando sair a linha férrea para fazer uma alça de ligação com essa ponte que ia sair na Carlos Werneck, aquela avenida dupla ali de Cidade Jardim. Pois bem, a atual administração, né, fez o início ali do Parque Linear do Caçununga, aí dificultando essa linha de ligação entre a ponte, a futura ponte, com a Carlos Werneck, entrada e saída de veículos ali naquele pedaço, né? Então, são gargalos que foram criados, estão sendo criados no município, né? Agora eu pergunto, cadê a Secretaria de Planejamento, né? As ações, e isso. Um outro ponto que fizeram de gargalo, tinha um projeto que iria ligar uma avenida, um trecho da avenida, uma avenida, né, perto da Câmara Municipal até a 9 de julho, para facilitar o escoamento de trânsito, né? Antigamente na ladeira Rodolfo Siqueira era tudo prédio antigo. A prefeitura tinha que ter vindo com área congelada, congelando tudo, para você poder vir e abrir esse acesso, essa ligação. Pois bem, não fizeram. Autorizaram derrubar os prédios antigos, fazer prédio novo, e isso já atravancou o projeto. Então, eu acho que esses projetos precisariam voltar, alguns projetos voltar a serem discutidos. Precisam ser discutidos esses projetos, a prefeitura, com a população, tudo, porque as coisas estão ficando cada vez mais difíceis. Principalmente o deslocamento das pessoas. A gente vê também, né, uma falta de investimento
uma falta de suporte, porque na região leste muitas coisas estão chegando, empresas e tal, né? E na região oeste você vê que está bem esquecido, bem abandonado o negócio, né? Com grandes atacadão, não atacadão que eu digo empresa, mas uma coisa forte que possa fortalecer aquela região, né? Tinham uma ideia de se fazer uma base do corpo de bombeiro que não saiu, né? Tinha-se uma ideia, uma proposta de fazer lá naquela região tipo um cemitério, né? E outras coisas mais que poderiam facilitar as pessoas daquela região, que na região oeste, em torno, mais ou menos, né, pegando a região ali do trecho ali do Vila Garcia, juntando tudo, dá em torno de 59 bairros. 59 bairros. Então é isso que nós precisamos discutir com a população da cidade de Jacareí. E eu quero discutir isso. Eu não quero discutir partido político, eu não quero discutir candidato, esse ou aquele. Eu quero discutir política pública. Fazermos uma carta, né, em defesa das políticas públicas com planejamento. Não é só planejamento, secretaria, mas cabeças pensantes, os empresários, os comerciantes, a classe política, né? Quem vai decidir é a população, não é prefeito, não é plano de governo, é a população que vai apresentar o plano de metas que o município precisa passar. Então é isso que nós temos que fazer. Nós temos que fortalecer também lá o pessoal da zona rural. Então são essas situações que eu quero vir discutir e apresentar. Não só crítica, mas também apresentar ideias. Não só eu, como a população. E é isso que vai ser o meu trabalho desse projeto, Dicas para Pensar Jacareí, em defesa das políticas públicas com planejamento. Essa é a minha ideia. E quero que a população que esteja vendo esse vídeo possa participar, com ideias, com sugestões, com críticas. As críticas, volto a repetir, precisam serem corrigidas. E é isso que eu quero contar. Muito obrigado a todos. Até o próximo encontro.